Quero abraçar a Igreja do Senhor aqui representada, de forma muito particular e especial, a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, que chega a uma data histórica. Aliás, essa é a segunda experiência que estou tendo na semana de datas históricas. Na última quinta-feira, nós estávamos ali no bairro de Campo Grande, celebrando um culto de ação de graças pela vida de uma pessoa muito querida, Juraci Fialho Viana, muito conhecida de alguns aqui, que quinta-feira passada completou 104 anos de vida e ainda tem seus momentos de lucidez. Cantou Rude Cruz com entusiasmo. Uma irmã muito querida, Dona Lila, recitou uma poesia da autoria de Dona Juraci, só que ela nem se lembrava, obviamente, né? E Dona Lila, que está chegando perto dos 100 anos também, recitou assim de uma forma extraordinária. E ao final Dona Juraci gostou tanto da poesia e perguntou quem foi que escreveu. Ela era a autora, né? E foi um momento muito especial. Então, 97 anos da SAF, da Igreja Pretende de Garanhuns. Há quase 15 dias eu estava na primeira Igreja Pretende do Recife pregando no aniversário, 135 anos, foi dia 11 de agosto, dia 12 foi o aniversário da Igreja Pretende do Brasil, 154 anos, então estamos nesses dias de agosto repletos de datas especiais que são um marco. Quando eu penso assim, uma pessoa como Dona Juraci, primeira igreja, Igreja Pretende do Brasil, a SAF dessa igreja, eu gosto de olhar para a história e gosto de olhar para os nossos pais na fé, aqueles que plantaram a boa semente na dependência e na graça de Deus, irmãos e irmãs nossos, gente que pagou o preço, gente que foi perseguida, gente que foi hostilizada, pessoas que quando se reuniam para cultuar a Deus, o local onde estavam reunidos era apedrejado, servos de Deus que ficaram impedidos por conta da sua fé em Jesus, da sua fé evangélica, ficaram impedidos de comprar em determinados estabelecimentos comerciais, que não tinham boa aceitação da parte da sociedade, mas pessoas comprometidas com o Senhor. E essas pessoas nos deixaram um legado, e nós queremos prosseguir para a glória de Deus. Espero trazer uma palavra que seja abençoadora, né? Tenho aprendido com o vosso pastor, tenho percebido quanto ele é objetivo em tudo que faz, né? E eu espero ser objetivo aqui, mas deixando uma mensagem aos corações. Queria ler um texto que é muito conhecido, está no livro do profeta Isaías, que é considerado o mais neotestamentário dos escritores do Velho Testamento. Isaías, 6º capítulo. Obviamente que todos vocês conhecem bem esse capítulo e a mensagem desse capítulo. E eu queria tomar 3 lições preciosas que nós aprendemos aqui com Isaías. Capítulo 6º, até o versículo 8º. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça.
Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou o homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Amém. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado pela história da igreja, Senhor, pelos nossos pais na fé, homens e mulheres de Deus, gente que pagou o preço, gente que renunciou tantas coisas, gente que estava disposta a renunciar à própria vida por amor do Senhor. E esses heróis da fé nos deixaram um legado, Senhor, nos entregaram um bastão. Dá-nos a graça de servirmos ao Senhor na nossa própria geração, de vivermos para o louvor da Tua glória. Obrigado, Senhor, por essa igreja do Senhor, essa igreja centenária que é fiel, que tem uma história linda e tem permanecido fiel ao Senhor. Obrigado em particular por essa sociedade auxiliadora feminina tão importante na vida da igreja, tão presente, tão comprometida, Senhor. Nós te damos graças por essas mulheres irmãs. A tua palavra nos fala, o apóstolo Pedro escreveu referindo-se às santas mulheres que serviam ao Senhor. E dá a essas irmãs, essas servas do Senhor, um coração piedoso, uma vida consagrada, disposição, que cada uma delas viva para o louvor da tua glória, Senhor. Eu rogo a tua bênção agora sobre cada pessoa aqui presente, cada família aqui representada. Visita-nos aqui, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração, dá-nos entendimento da tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estava lendo uma afirmação de Walter McAllister, e ele falando a respeito da igreja, ele disse algo que eu considero muito precioso. A igreja não é chamada para ser eficiente, grande ou rica. Ela é chamada para ser fiel. Guarde isso. A igreja não é chamada para ser eficiente. Às vezes nós pensamos da igreja como uma empresa e nos preocupamos apenas com as questões administrativas. Obviamente que a igreja é também uma organização, mas acima de tudo ela é um organismo vivo. Ela é o corpo de Cristo. Ela não é chamada para ser eficiente ou grande ou rica, mas ela é chamada para ser fiel. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E a palavra de Deus nos diz assim também, essa palavra do Senhor Jesus a uma igreja, uma daquelas 7 igrejas da Ásia, lá do Apocalipse, estava passando por uma perseguição, uma tribulação. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando Paulo concluiu o seu ministério, estava escrevendo a sua última carta, segunda carta a Timóteo, pedindo a presença de Timóteo, que ele fosse lá urgentemente. Ele disse: apressa-te a vir ter comigo antes do inverno, traze-me a capa que deixei na casa de Carpo, os livros, especialmente os pergaminhos. E ele diz algumas coisas sobre o seu sofrimento. Ele diz: tenho sofrido todas essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Há um momento quando ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. E ele disse:
completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Aleluia, amém. Nós somos chamados à fidelidade. Eu gosto muito de Tozer, A.W. Tozer, gosto muito de seus livros, suas citações. Hoje, na internet, nós temos assim uma infinidade de citações de homens e mulheres de Deus, e eu sempre recorro, especialmente as de Tozer, que falam muito ao coração. E há uma afirmação dele sobre a igreja que eu queria usar como introdução nessa palavra inicial. Ele diz: o primeiro olhar da igreja é para Cristo, seu Senhor, seu cabeça, seu tudo. Depois disso, a sua atenção deve voltar-se para si e para o mundo, com adequado equilíbrio entre os dois. Olhando para o Senhor, olhando para si, olhando para o mundo, como ele diz, com adequado equilíbrio. Quando leio esse texto de Isaías, aliás, Isaías, eu não sei no seu caso, é um dos meus profetas preferidos. Gosto muito de ler Isaías, Jeremias, né? Na nossa igreja estamos agora pregando uma série de sermões nos cultos da manhã, os profetas menores, e lemos sobre esses profetas. Inclusive o Novo Testamento faz uma referência a eles, aos sofrimentos pelos quais eles passaram, a incompreensão. Havia falsos profetas, sempre houve falsos profetas, profetas que negociavam a verdade, profetas que queriam ser agradáveis aos seus ouvintes. Mas havia profetas tão fiéis, homens de Deus, que sofreram, foram afrontados, que foram desconsiderados, perseguidos, torturados, mas que permaneceram fiéis. Obviamente que não vou entrar em muitos detalhes sobre o profeta Isaías, mas quero fazer uma referência apenas a esse momento. O fato aqui aconteceu no ano da morte do rei Uzias, reino de Judá, reino do sul. A história nos diz que Uzias havia reinado durante 52 anos, pouco mais de meio século, um longo período. E o reinado de Uzias trouxera à nação um tempo de prosperidade, de estabilidade. E a morte do rei Uzias causou uma consternação nacional, uma dor muito grande no coração de todos. O próprio Isaías, um homem de Deus, um homem de linhagem nobre também, Isaías foi ao templo. Certamente muitas pessoas da nação estavam chorando, porque eles pensavam: ficou um vazio, ficou um vácuo, quem será o novo ocupante do trono? O que será de nós? E naquele dia, quando Isaías foi ao templo, ao santuário, ele teve uma visão maravilhosa, uma revelação de Deus. E aqui esse seu atributo, alguns teólogos dizem que todos os atributos de Deus são precedidos por esse atributo excelente, que é a sua santidade. Porque a graça de Deus é santa, a sua misericórdia é santa, o seu poder é santo, a sua ira é santa. Todos os seus atributos são precedidos pela santidade. Ele é santo. E Isaías teve essa visão da santidade de Deus. Uzias era morto, mas o trono não estava vazio, porque o Senhor estava sentado no alto e sublime trono. Queridos, às vezes nós ficamos tão frustrados, não é? Quando nós olhamos lá para o Planalto Central, quando nós olhamos para os nossos governantes, ficamos tão frustrados. No entanto, queridos, obviamente, como cidadãos de duas pátrias, nós precisamos estar atentos ao que acontece no nosso país. Nós devemos participar, nós devemos ser sal e luz, nós devemos nos posicionar enquanto cristãos, servos de Deus, mas não podemos perder a visão daquele que reina eternamente. A nossa esperança não está em Dilma,
nem no seu sucessor, nem que ela continue. A nossa esperança está em nome do Senhor. E ele teve essa visão da santidade de Deus. E consequentemente ele teve visão de sua própria pecaminosidade, da pecaminosidade do povo. E depois ele recebe um chamado, uma vocação. Nesse aniversário da SAF, nesse dia especial de memória, de lembrança, de tantas mulheres de Deus que passaram por essa SAF, gente que está na glória, gente que ocupou o cargo de liderança, as relatoras, as sócias da SAF, aquelas mulheres de Deus tão importantes que participaram e continuam participando da vida da igreja. Nesse dia especial, falando às mulheres, eu quero falar ao povo de Deus aqui presente, queridos, porque é tempo de fazermos a diferença nesse mundo tenebroso. E a primeira verdade que eu queria destacar aqui é o que está dizendo Tozer: olhar para Cristo, cabeça, Senhor, tudo. Os teólogos que escreveram os nossos símbolos de fé, breve catecismo maior, eles começaram com uma pergunta muito preciosa: qual é o fim principal do homem? Qual é? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tem um livro de John Piper com base nesta verdade, que é de uma riqueza enorme, para compreendermos bem esse duplo propósito: glorificarmos a Deus e nos deleitarmos nele, termos alegria nele, satisfação plena nele. Então, em primeiro lugar, a nossa vocação é esta: é glorificar a Deus, é agradar a Deus. Todo o trabalho da igreja, toda a organização da igreja, toda a movimentação da igreja, toda a sua estrutura tem como propósito maior, como alvo maior, agradar a Deus, honrar a Deus, reconhecer que Ele é o Senhor, olhar para Ele, olhar para os seus atributos, servir a Ele. É esse o propósito, queridos. Às vezes nós pastores nos apanhamos assim, perdendo um pouco essa visão. Quando estamos preparando a ordem do culto, por exemplo, um pregador uma vez fez essa observação, nunca me esqueci. Aí ele diz lá: bom, vamos fazer essa leitura, vamos cantar esse hino, o povo vai ficar em pé, agora o povo se assentará. Então agora, antes da mensagem, nós vamos cantar em pé também para descansar um pouco o povo. Na verdade, esse pregador disse: o tempo todo nós estamos preocupados com as pessoas, nós estamos querendo agradar as pessoas. Esse cântico aqui, talvez as pessoas não gostem muito. A preocupação não é, esse cântico tem um conteúdo bíblico, ele traz verdades bíblicas. Então geralmente nós estamos pensando em agradar as pessoas. E na verdade, queridos, quando estivermos preparando a ordem litúrgica do culto, quando estivermos preparando um sermão, nós pregadores, uma lição de escola dominical, seja das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, para as famílias, um culto de oração, quando estamos trabalhando na elaboração de uma reunião departamental, uma plenária da SAF, uma reunião de planejamento, uma reunião de ministério, de departamento, nosso primeiro cuidado, nosso primeiro olhar deve ser para o Senhor. Isto agradará ao Senhor. Por que estou fazendo isso? Qual é a motivação? A motivação é a glória de Deus. Queridos, estamos vivendo nos dias da autogratificação. Isso me faz bem, isso me agrada, e a tendência é sempre chamar a atenção para a própria pessoa. Conta-se que um visitante esteve em Londres na época de Spurgeon, que ficou conhecido na história como o príncipe dos pregadores, e ele queria ouvir uma pregação de Spurgeon. Mas como ele tinha tempo, ele ouviu falar a respeito de um outro pregador também, muito famoso e de muita e grande eloquência. Um pregador eloquente, aquele que
consegue transmitir muito bem suas ideias, as palavras fluem, as frases são bem construídas, as ideias são muito claras, a unidade naquilo que ele diz. Então, um pregador eloquente você já tem ouvido certamente ao longo da sua vida. E aquele visitante foi à igreja onde tinha esse pregador eloquente. Ele foi no culto da manhã e ele saiu de lá maravilhado, e ele saiu dizendo: que pregador, que pregador. À noite ele tinha um compromisso para ouvir Spurgeon, e ele foi. E ele foi tão impactado naquela noite, que quando ele saiu de lá, ele saiu dizendo: que grande Deus, que grande Deus. Queridos, tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, façamos tudo em nome do Senhor. Façamos como para o Senhor e não para homens. Nós vivemos também, queridos, dias de culto à personalidade. Culto à personalidade. Nunca nos esqueçamos que seres humanos são seres humanos, todos eles são suscetíveis à queda, ao erro, às fraquezas. Por isso nós precisamos sustentar nossos pastores com as orações, nós precisamos sustentar nossos líderes com as orações, nós precisamos nos cuidar mutuamente enquanto igreja do Senhor, porque todos nós somos vulneráveis, somos suscetíveis à queda. Como tendemos a olhar para as pessoas, admirar as pessoas, glorificar as pessoas, idolatrar as pessoas. Um dia estavam indo para o templo, às 3 horas da tarde, 2 dos discípulos e apóstolos do Senhor, Pedro e João. Diz a história, o relato do historiador Lucas, o médico amado, que sempre eles colocavam um coxo para pedir esmolas à porta, era um lugar estratégico. Quando a gente lê o texto, a ideia é de que naquele momento, quando Pedro e João estavam indo para o templo, as pessoas que levavam o coxo estavam chegando também, e a ideia é que até eles tenham se apressado. E quando Pedro e João passaram, ele olhou para eles, estendendo a mão certamente, pedindo uma esmola, e Pedro disse: olha para nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E a Bíblia diz que aconteceu um milagre ali. Aquele coxo que tinha cerca de 40 anos de idade, nunca havia colocado os seus pés no chão, nunca havia andado coxo desde o seu nascimento. E agora, amparado por Pedro, diz o texto que de um salto ele se colocou de pé e começou a louvar a Deus, e acompanhou os apóstolos e entrou no santuário, começou a louvar a Deus, e aconteceu aquilo que é muito comum entre os seres humanos. De repente, obviamente que gente estava perguntando ali: o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? E alguém dizendo: olha o coxo, aquele que pediu esmola, fulano de tal. Quem sabe disseram até o nome dele, né? Lucas não diz, fulano de tal, que estava aqui, eu estava perto, eu vi esse milagre. E sabe o que aconteceu, queridos? Rapidamente todos os olhares estavam voltados para Pedro e para João, e Pedro teve discernimento e percebeu e disse: meus irmãos, por que é que vocês estão olhando para nós, como se pelo nosso próprio poder e piedade tivéssemos feito esse homem andar? Esse homem está andando por causa do poder que há no nome de Jesus. Veja que coisa maravilhosa. Quando Pedro foi dizer: nós não temos prata nem ouro, disse: olha para nós. Mas na hora de receber a glória, a admiração, Pedro disse: por que vocês estão olhando para nós? Olhem para o Senhor. Líderes da igreja, membros da igreja, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos dê a graça de não fazermos qualquer coisa para que as pessoas olhem para nós. E se a gente não recebeu muito obrigado e um parabéns, que a gente não fique frustrado e chateado, mas que a gente diga: eu fiz para agradar a Deus, para a glória de Deus. Que seja esse o trabalho.
Por que, queridos, que há tantos conflitos na vida eclesiástica, não é verdade? Tantas lutas de poder, ciúmes, por quê? Porque na verdade, se estivéssemos olhando mais para o Senhor, pensando mais no Senhor, investindo mais na glória do Senhor, estávamos despreocupados com a nossa própria glória. Então, queridos, que o nosso olhar esteja no Senhor. Quando Isaías entrou no santuário, seu olhar era para Uzias, lembrando da história, o reinado, a estabilidade, as conquistas, aquele tempo de paz e prosperidade, e ele pensou: o que será de nós? Mas ele teve essa visão maravilhosa: o Senhor estava sentado sobre o alto sublime trono. Nós adoramos a um Deus que reina, que é o Todo-Poderoso. Como escreveu o próprio Isaías mais adiante no seu livro, quando o povo de Israel estava reclamando, murmurando: o nosso direito passa despercebido ao nosso Deus, porque é que Deus não está ligando? E o Senhor falou por boca do profeta: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou todas essas coisas. Quem é que chama as estrelas todas pelo nome, e por ser Ele grande em força, forte em poder, nenhuma vem a faltar? Porque fala Jacó, porque dizes, ó Israel: o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os moços de exaustos caem, os jovens se cansam, mas os que esperam no Senhor, o que é que acontece? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que Deus nos dê essa graça, querido. O escritor aos Hebreus falou à igreja que estava sofrendo uma grande perseguição. Capítulo 12, depois de ter falado no capítulo 11 sobre os heróis da fé, ele diz no capítulo 12, dentre outras coisas, que nós devemos considerar o Senhor, e ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, Jesus Cristo. É esse o olhar. Saf Garanhuns, parabéns. Continue olhando para o Senhor. Mulheres de Deus, continuem sendo motivadas por esse propósito grandioso que é a glória de Deus. Igreja do Senhor aqui presente, nossa motivação é agradar a Deus. Nós não queremos, como igreja de Garanhuns, ser a igreja mais importante da cidade. Nós não queremos ser a mais rica da cidade, não. Nós queremos que as outras igrejas, exemplo de nós, que sejam fiéis também. Porque nós queremos ser fiéis àquele que nos chamou, àquele que nos arregimentou. Segunda verdade, queridos, eu quero lembrar essa palavra de Tozer: atenção para si. Atenção para si não é autocentralização. Não, ele não está se referindo aqui a uma atitude em si mesmada, não é? Olha, eu sou tal, a minha SAF sim, ela é que é. Não é essa visão, né, autocentralizada, porque não dá para fazer as duas coisas. Quando a gente olha para Deus e vive para a glória dele, na dependência dele, não há dele. Na primeira eles querem para corrigir vários desvios da igreja, vários problemas havia na comunidade, e ele escreve para instruir a igreja, levar a igreja ao arrependimento. Mas na segunda carta, ele o faz para defender a sua autenticidade apostólica, porque alguns, especialmente os judaizantes, estavam visitando as igrejas onde havia gentios convertidos ao cristianismo, dizendo: Paulo não é digno de ser chamado apóstolo. Na verdade, Paulo não é apóstolo, ele não andou originalmente com o Senhor, ele não tem as credenciais de apóstolo, e começaram a exigir que Paulo apresentasse as credenciais de um apóstolo. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: meus irmãos, vocês pedem uma carta, mas vocês são a nossa carta escrita. Nós pregamos o evangelho a vocês, vocês são a nossa carta escrita. E ele fala sobre o seu ministério. Capítulo 11, um capítulo muito comovente, fala sobre os sofrimentos, as perseguições, as dores. E no capítulo 12 ele diz assim: conheço um homem, está falando a respeito de si mesmo, experiência sua, mas ele não coloca assim. Ele diz: conheço um homem que, se no corpo ou fora do corpo, não sei,
ele foi arrebatado até o terceiro céu. Terceiro céu não é o terceiro andar do céu, mas terceiro céu é o lugar da presença de Deus. Tanto é que Paulo diz o seguinte, que viu coisas que não é lícito ao homem referir. E ele diz assim: para que eu não me ensoberbecesse diante das visões e das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Eis que por 3 vezes pediu ao Senhor, e o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz: quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Esse homem brilhante, intelectual, cidadão romano por direito de nascimento, aprender aos pés de Gamaliel, recebeu o evangelho diretamente do Senhor Jesus. Paulo não foi ao seminário, não fez sua graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado com ninguém. Ele recebeu a revelação diretamente do Senhor Jesus. Ele fala isso muito bem na carta que escreveu aos Gálatas. Pois bem, com todo esse cabedal, com toda a experiência, ele disse: sou o que sou pela graça de Deus. Escrevendo aos Filipenses diz: não que eu já tenha alcançado o alvo, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então atenção para si não é autocentralização, mas quer dizer o seguinte: a igreja deve examinar-se constantemente. É isso que a Bíblia nos ensina. Recebemos essa instrução quando da celebração da ceia do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examinai-vos a vós mesmo. Estamos nós na fé? Essa é a questão, queridos. Então, primeira verdade, precisamos nos examinar constantemente. Estamos na fé? Ou seja, devemos aplicar à nossa própria vida uma severa autocrítica, procurando sempre emendar o nosso caminho, a nossa vida. Eu li capítulo 6 de Isaías, mas quando a gente vai ao capítulo 5, e há inclusive um sermão lindo pregado pelo reverendo Hernandes Dias Lopes com base nessa verdade, que o profeta Isaías está falando em nome do Senhor ao povo: ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ele diz ainda, Isaías 5:21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Ele disse uma série de ais, mas agora quando ele está diante daquele que é santo, e essa figura dos serafins que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, porque Deus é santo. Quem que pode olhar para o Senhor? Com 2 cobriam os pés. Lembram-se daquele versículo de Eclesiastes que a gente aprendia na escola dominical desde criancinha: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Quando eu era bastante pequenininho eu não entendia bem isso. O que significa isso? Eu tenho que deixar os pés lá fora? Então guarda os pés, porque caminhos nós temos andado. E as outras asas eram para voar, e ali estava a glória do Senhor, e eles proclamaram: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías teve a visão da santidade de Deus, ele não teve outra atitude a não ser dizer: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Não viram o Senhor, viram a glória do Senhor, porque
não há estrutura para ver o Senhor em sua plenitude, ninguém subsistiria. Jesus censurou muitos escribas e fariseus, porque eles colocavam pesados fardos sobre os outros, mas eles não queriam carregar com um dedo sequer, porque eles queriam tirar o cisco no olho dos outros, e eles tinham uma trave nos seus próprios olhos, porque eles eram pródigos em apontar o erro dos outros, mas eles não olhavam para a sua própria vida à luz da presença de Deus. E eu quero chamar você, igreja, santidade ao Senhor, santidade convém ao povo de Deus. Vamos examinar a nossa vida, estamos na fé, vamos praticar essa autocrítica e vamos emendar o nosso caminho. Nós devemos viver em estado de perpétua penitência, buscando a Deus de todo o coração, e nós devemos sempre testar a nossa conduta à luz da palavra de Deus, para que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, o coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Há um momento quando o salmista chega a dizer: absolve-me até daquelas faltas que me são ocultas. Então nós precisamos, queridos, de quebrantamento, confissão, arrependimento. Precisamos confiar na eficácia do sangue de Jesus, avaliar a nossa vida à luz da presença de Deus e da palavra do Senhor. Então não é uma autocentralização, mas é um exame da nossa vida. Esse é o segundo chamamento, foi o que fez Isaías: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Dia desse estava pregando lá na nossa igreja, no Salmo 12, quando o salmista grita de dor, de tristeza, dizendo: socorro, Senhor, socorro, porque pereceu da terra o piedoso, pereceu da terra o piedoso. Examinar a nossa vida, queridos, à luz da presença de Deus. Estamos na fé, estamos em obediência, e aí todas as áreas da nossa vida à luz da presença de Deus, nossa devoção, nossa vida familiar, nosso casamento, a criação dos filhos, nossos negócios, a administração de nossas finanças, nossos relacionamentos, nossa linguagem, nossas intenções, quais são nossas motivações, avaliar a nossa vida, porque a Bíblia diz, queridos, que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. A pergunta que devemos fazer é essa, e devemos confessar os nossos pecados. Uma igreja como foi a igreja de Éfeso, o Senhor chegou a dizer naquelas cartas às igrejas do Apocalipse, uma igreja ortodoxa, uma igreja firme na doutrina, uma igreja operosa, trabalhadora, uma igreja fraterna, uma igreja dinâmica. Mas o Senhor olhou para a sua igreja e a avaliação que Ele fez: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que significa isso? Uma igreja que está em movimento, trabalhando, tem reunião, tem planejamento, tem encontro, tem isso, tem aquilo, mas falta devoção, falta piedade, falta zelo pelo primeiro amor. Então devemos avaliar a nossa vida à luz da presença de Deus e ajustar a nossa vida segundo a vontade do Senhor. E em último lugar, atenção para o mundo. Quer dizer, queridos, que devemos saber porque a igreja está aqui na terra. Dizer que nós, enquanto igreja, nós temos um débito com a humanidade. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele tinha um propósito muito definido, uma visão estratégica. Ele queria chegar a Roma, conhecer a igreja, compartilhar com a igreja, e depois ser enviado por essa igreja que era estratégica lá na capital do império. Ele queria ser enviado mais ao ocidente, ele queria chegar à Espanha. Então ele planejou tudo muito certinho, e ele disse: quanto a mim, estou pronto a pregar o evangelho a vós outros em Roma, porque eu sou devedor tanto a sábios
como a ignorantes. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, nós temos um débito enquanto igreja do Senhor Jesus. Pedro escreveu, primeira carta, capítulo 2: vós sois o quê? Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, é esse o nosso compromisso. Nós somos pela graça de Deus, e a nossa tarefa deve ser levar a sério as palavras do Senhor. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu gosto sempre de lembrar essa afirmação que está na história da igreja. Garanhuns é conhecida como cidade das flores, é conhecida como a cidade onde garoa, é conhecida pelas fontes de água, por várias coisas. Terra de Simoa Gomes, é conhecida por várias coisas, mas na história da igreja, Garanhuns já foi chamada de a Antioquia Pernambucana, um centro missionário, um centro difusor da verdade de Deus. Estava olhando ali para a dona Margarida, lembrando, reverendo Antônio Gueiros. Por que falou reverendo Antônio Gueiros? Porque minha avó gostava de contar essas histórias, hospedou o reverendo Antônio Gueiros, aquele homem de Deus que viajava distâncias enormes, montado num burrinho, num cavalo. Eu lembro de minha avó contando histórias da igreja lá na Inhumas, sendo que a época do inverno bem rigoroso, especialmente as mulheres iam com os pés no chão, com um sapatinho aqui entre os dedos, candeeiro na cabeça, e iam para cultuar a Deus. E esses pregadores itinerantes, reverendo Antônio Gueiros, reverendo Samuel Falcão era aquele intelectual estudioso, quando ele se hospedou na casa de minha avó, sempre que ele ia lá, ia com livros, sempre com livros e livros. E um dia minha avó pergunta a ele: reverendo, o senhor ainda precisa estudar, porque ele já sabia tanto, disse: minha irmã, a gente nunca deixa de aprender, sempre. Esses homens de Deus, esses nossos pais na fé, gente que pagou o preço, que fez a boa semeadura. Guardem isso, queridos de Garanhuns, a Antioquia Pernambucana. Nós precisamos voltar a ser essa igreja, ganhar esse agreste, esse sertão. Nós estamos vivendo agora uma realidade dura. Eu falo isso até com vergonha, eu vou falar bem baixinho aqui, para que as pessoas de fora não ouçam, Tem havido uma discussão grande de médicos, agora. O governo tem tomado as posições, o Conselho de Medicina discorda, tal, tem trazido médicos de fora, porque os médicos não querem ir para os grotões, para o interior. Obviamente, eu quero aqui fazer uma defesa dos médicos, porque muitas vezes falta ao médico as condições mínimas para um atendimento decente de uma pessoa. Faltam, às vezes, as coisas básicas no hospital. Um posto de saúde, isso é fato. Mas quando há uma carência muito grande de médicos nos interiores, há uma carência também de pregadores, de pastores. As pessoas parecem que querem ficar lá na capital. Tem um determinado presbitério lá em Recife que tem 40 pastores, 40 e 10 igrejas. Esse pessoal está fazendo o quê? Dando aula, fazendo não sei o que, menos pastorear. E eles foram chamados para pastorear. E tem muitos lugares aí que estão clamando. Tem um pessoal que está apoiado, inclusive, também por nossa igreja, que faz um trabalho nos sertões, nas chamadas áreas inóspitas, e eles estão lá pregando o Evangelho. E isso tem tocado o coração, tanto que agora na Igreja das Graças
todo candidato ao ministério que é apresentado ao conselho, tivemos agora esse caso recentemente, as perguntas são quanto à experiência, a fé, essas coisas todas, a vida, isso tudo é levado em conta, mas o conselho adotou uma nova pergunta: você está disposto a ir para o interior, para os interiores dos estados para pregar a palavra de Deus também? Essa é uma condição. Na verdade, Paulo diz que nós somos devedores, tanto a sábios como a ignorantes. Obviamente que na capital há muita carência também, há muitos lugares, muitos bairros sem igreja precisam ser alcançados, mas nós precisamos pensar que a tarefa da igreja é dupla. Primeiro, propagar o evangelho no mundo inteiro, e segundo, certificar-se de que essa mensagem que prega está de acordo com o Novo Testamento, se é uma palavra de Deus. Essa noção popular de que a primeira obrigação da igreja é disseminar o evangelho até os confins da terra é falsa. A primeira obrigação é ser espiritualmente digna de disseminá-lo. Precisa ser uma igreja fiel da palavra, e aí sim pregar o evangelho. Concluindo, queridos irmãos, eu quero concluir de novo com Tozer. Ele diz assim, e ele disse há muitos anos: o cristianismo evangélico está agora tragicamente abaixo do padrão do Novo Testamento. O mundanismo é parte aceita do nosso modo de viver. O nosso modo religioso de viver é social, não espiritual. Perdemos a arte de prestar culto. Não estamos produzindo santos, gente piedosa. Ele diz, mas os nossos modelos, ele falou isso em 1960, olha como é atual essa palavra. Os nossos modelos são homens de negócio bem-sucedidos, atletas famosos e personalidades, que a gente podia chamar hoje de personalidade do show business. Ele disse mais: realizamos as nossas atividades religiosas segundo os métodos do anunciante moderno. A nossa literatura é superficial, a nossa inologia beira ao sacrilégio, e raramente alguém parece preocupar-se. Ele conclui dizendo: temos de ter logo outro tipo de cristão. Um número cada vez maior de semi-cristãos não basta. Precisamos de uma reforma, de uma igreja que olhe para o Senhor, para servir a Ele, para agradar a Ele, para honrar a Ele, porque Ele é um Deus santo. Uma igreja serva de Deus, uma igreja que examina a sua vida à luz da presença do Senhor, de acordo com a sua palavra, e uma igreja que se perceba devedora nesse mundo, que ela tem um compromisso: anunciar, proclamar as virtudes do Senhor Jesus. A Ele toda a glória. Amém.